E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Onde mais na vida de vocês vocês conseguiriam acesso à Eritreia? Eritreia. Você sabe o que é Eritreia? Eu não sabia o que era, de verdade. Eu sempre olhei para esse mapa aqui e eu nunca enxerguei esse país. Tipo, sempre olhava para isso daqui e cagava. A gente conhece muito o Iêmen, a gente conhece muito a Somália, mas eu não sabia nada desse país. Cara, como é gostoso. Eu não vou falar assim que você precisa saber chinês para entender esse vídeo, porque não precisa, porque ela coloca legenda aqui em inglês, o que é muito bom. Mas você não vai achar o canal dela no Google, né? Tem isso para ser levado em consideração. É muito legal que a China ela tem uma zona de influência completamente diferente dos Estados Unidos. E a gente, embora BRICS, a gente está muito na zona de influência americana. Por isso que quando você tem dinheiro e quer ir passear, você vai para Disney, para San Diego, ou você vai para a Europa. E acha que você conhece o mundo porque, né, americanos e europeus acham que o mundo é Europa e América. E olha lá, né? Um, é muito legal porque a zona de influência da China é diferente. Embora tenha os chinesinhos fazendo conteúdo sobre coisas que eles vivem na Colômbia, na Bolívia, no Brasil, inclusive, eles passeiam muito mais por África e por Oriente Médio. Então tem um monte de gente lá no Irã, por exemplo, e tem na Ásia também, todos aqueles países pequenos ali. Embora eu não entendo muito bem porque eles não façam muito conteúdo nas Filipinas e no Japão. Faz, na verdade faz. Ahn, eu tenho uma curiosidade para contar para vocês. E é uma coisa que me incomoda muito. Porque, assim, a mídia ocidental, ela mente muito sobre a China. Mente muito sobre a China. E a gente precisa de pessoas que estejam preocupadas em elucidar essas mentiras, né? Mas não precisa ser igual aquele Durante lá. Aquele cara que mora na China e nem fala chinês e, portanto, é autoridade para falar sobre China porque ele mora lá. Porque o conteúdo dele é José Kobori. Quer dizer, você acha que é neutro porque você está nesse espectro dele. Mas tem nada de neutro. É propaganda política. Então, se você acha que o rock é arrombado, você também tem que achar que o Durante é arrombado, porque não dá para um dos lados ser 100% bom, salvador do mundo e justiça e os caralho. Não. A China tá dominando o mundo. Então, não é como se ela estivesse salvando o mundo. Não, ela tá dominando o mundo. E aí a gente tem que conhecer esse novo torturador aí e ver como que é que a gente vai se foder na mão dele. Né? Tomara que a gente se foda, se a gente se foder menos do que se fode na mão dos Estados Unidos, já tá bom. Com essa polarização burra, achando que o problema do Brasil é falta de riqueza, se, 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 se desintoxicar um pouco essa merda, né? E se melhorar um pouquinho, já é um torturador melhor. Mas eu tenho esperança de que isso aconteça? Esperança eu posso ter, e certeza nenhuma. Não dá pra saber, cara. Não dá pra saber. Então parem com essa merda de ficar torcendo pelo novo torturador. Desculpa ficar repetindo toda vez a mesma coisa, mas é porque eu acho importante. Os chineses diriam pra eu não ficar tocando flauta, não é flauta, é harpa. Tem um instrumento lá que eles tocam que parece harpa, uma mistura de harpa com violino, mas não é. É uma mistura de... É uma harpa feita no violino, é basicamente isso. E ele fala, para de tocar esse negócio aí pra vaca, que é o chinês equivalente a não dê pérolas aos porcos. Mas não é atitude inútil, né? A gente joga semente e aí vai lentamente mudando, eh, pelo menos algumas pessoas. Pois bem, bom, ela tá na Eritreia e ela tá se fudendo porque todo lugar que ela vai é absurdamente caro. Então o pessoal pede por uma fruta o que eles ganham no mês inteiro. Significa que o preço pra turista lá não tá fácil pra ninguém. E você vai julgar os caras, né? E olha que interessante, você vai na PQP da África e você encontra numa biblioteca pública que mal tem livros, você encontra um monte de livros em chinês. Isso é influência, né?
Isso é estar na zona de influência, porque eu tenho certeza que se você sair da sua casa agora e for numa biblioteca pública brasileira, você vai encontrar pouquíssima coisa da China e vai encontrar um monte de coisa sobre os Estados Unidos. Isso é estar na zona de influência de alguém, e ser forçado a enxergar o mundo pela narrativa desse vencedor, né? Então, olha que interessante. Nós temos na África países que falam o mesmo idioma que nós. E se você chegar nesse país que fala o mesmo idioma que nós, eles estão muito mais distantes de nós do que os argentinos e os peruanos e os uruguaios. Por quê? Porque eles estão numa outra zona de influência e eles enxergam o mundo de uma outra maneira completamente diferente. Isso é interessante de pensar. Um, o que eu tenho para dizer é, como a nossa mídia mente muito a respeito da China, tem coisa que você não sabe se é verdade ou se é mentira. E aí tem notícias da China que viram memes de Clarice Lispector. Não tem aquela coisa assim, né? Não acredite em tudo que você vê na internet, assinado Albert Einstein. Não tem essas coisas assim. Então, quando você vê alguma coisa que acontece sobre a China, a lá, $1.600 é feito na China. Que beleza. Eita caralho, vai nascer na Eritreia pra você ver o que é um RNG fudido. Tá, desculpa, eu tô distraído aqui. Ahn, e aí eu vi uma dessas histórias que a China proíbe que famílias contratem aulas particulares para seus filhos. Por quê? Aí, se vier a galera da FEFELESH, eles vão ficar 2 horas batendo palma pra China. E tem que bater. É que eles passam do ponto, né? Eles passam do ponto e aí eles acreditam em duende da salvação. Mas olha que iniciativa bacana. Então vamos tentar elucidar essa lei à luz da perspectiva da FEFELESH. A gente está num país de pura desigualdade social. E aí o rico, ele tem dinheiro para fazer escola particular e cursinho. E porque ele faz escola particular e cursinho, faz intercâmbio, estuda inglês, e fala inglês em todas as viagens que ele vai fazer, e tem professor particular, contrata o Anderson para ensinar física para ele. Como esse rico, ele tem tudo na vida, quando ele vai prestar vestibular, quando ele vai fazer ENEM, quando ele vai prestar FUVEST, ele é muito melhor do que o cara que nasceu na periferia e chega na escola, não tem professor, só tem tráfico, só tem prostituição, só tem... Ele vai na escola e o professor tá deprimido, tá querendo se matar. E ele não consegue estudar porque existem rebeliões dentro da sala de aula e existe um monte de pai dando barraco porque o professor falou grosso com o filho dele. Esse cara, ele não aprende e ele não tem dinheiro para contratar aula particular. Então, quem é que vai ser admitido na USP? Filhos de ricos. E assim você mantém a desigualdade social justificada por uma falsa meritocracia, na qual a direita burra acredita e contra a qual a esquerda burra luta. Só que aí, como eles não conversam objetivamente entre si, fica esse daqui teorizando por que tem que ter casta e esse daqui teorizando por que tem que ter igualdade. E são religiões tão antagônicas que eles nunca conversam, eles só se batem. Então, se você olha para o outro espectro político e enxerga um monte de arrombado filho da puta, é porque você tá preso na polarização e você faz parte dessa massa burra que tem aí. Você só merece respeito se você sai disso, olha para todo mundo brigando e fala: meu Deus, vocês estão perdendo tempo. Porque acima de tudo, a gente precisaria primeiro, mudar as leis que impedem que a gente cresça, que a gente gere riqueza, a gente é proibido de gerar riqueza. Uma vez que a gente é permitido de gerar riqueza, aí a gente teria que ter capacitação, e a gente não tem que ter capacitação só para o rico, porque não dá conta, tem que capacitar um monte de gente para a gente começar a crescer. Isso não vai acontecer porque a gente é colônia. Isso não vai acontecer porque a gente é colônia. Então, já que a gente é colônia, a gente pelo menos deveria estar tendo esperança em alguma coisa que não ficasse fazendo a gente se estapear. Para quê? Para a gente viver um pouco mais em harmonia, entendendo que a gente é pobre, fudido, mantido na pobreza e sendo moído, e fazendo o que dá para a gente tentar se rebelar contra tudo isso e sobreviver da maneira mais leve possível, sendo brasileiro, que é uma coisa foda pra caralho de se ser. Quanto mais você estuda a África, quanto mais você estuda a China, quanto mais você estuda a Europa, mais você fala, cara, como é foda ser brasileiro. É só você melhorar um pouquinho o seu patamar de vida e não ser imbecil de gastar todo o seu dinheiro com ostentação.
É só você ver o quão pouco você precisa, o quanto é rentável existir, o quanto você pode viver de renda com uma certa facilidade se você encontrar um caminho. E é só colocar na tua cabeça que quando você encontrar esse caminho, você não tem que ficar esbanjando iPhone novo a cada 6 meses. É melhor você ajudar as pessoas que você ama e ajudar cada um a tentar também sair dessa máquina de moer pobre. Se você conscientiza todo mundo, a gente percebe que a vida é muito mais simples e com pessoas de esquerda e direita a gente consegue se juntar, fazer uma comunidade gerar riqueza, se rebelar contra tudo que está dado. Seria mais fácil. Mas não. Não só vivemos polarizados, como vamos para uma eleição aí, né? Deus que nem existe que nos acuda. Vamos. Ah, então, qual é a solução da FEFELESH? Cota para pobre, cota para não sei o quê, e você não deveria proibir cursinho, e você deveria cobrar de quem tem dinheiro, tudo coisa ineficiente. Por quê? Porque está todo mundo olhando para o ensino superior, quando a escola, a base deveria ser forte, porque se a base fosse forte, as pessoas se emancipariam e elas mesmas se educariam nesse mundo de internet que a gente tem hoje. Agora a gente tem um monte de adolescente de 15, 20 anos aí que não consegue se emancipar, que não consegue se educar sozinho na internet. Por quê? Porque não tem a base. Se o trabalho de prezinho, de ensino infantil até a 8ª série fosse de qualidade, brasileirinhos cuidariam de suas próprias educações depois de desenvolverem os seus córtex pré-frontais e iriam longe. E iriam longe. Mas não, a gente não está falando sobre educação de base. A gente está falando sobre o privilégio do cara que entra na FUVEST. É de fuder. É de fuder. Mas calma. No meio desse imbróglio, tem a China dizendo, olha, não queremos, está proibido de contratar aula particular. Por quê? Porque, primeiro, contratar aula particular favorece os ricos em detrimento dos pobres. Porque os melhores professores vão cobrar mais caro. Esses professores melhores que cobram mais caro vão trabalhar para ricos. E os ricos que contratam esses melhores professores que melhor ensinam, eles vão colocar os filhos de ricos na universidade, enquanto o professor ruinzinho, que cobra mais barato, vai dar aula o ano inteiro pro chinesinho lá e ele não vai passar na porra do exame. Segunda coisa, e essa é a mais foda de todos, a China, ela diz, e eu tava com medo de falar isso, de ser mentira. Eu tava com medo de vir aqui sem responsabilidade alguma no meu canal e falar uma coisa achando legal e depois descobrir que era mentira e passar vergonha e ter que vir aqui me redimir. Mas não, eu fui lá investigar e eu perguntei para 3 pessoas diferentes, uma das quais foi muito assertiva e falou com muita propriedade. E calma, tá? Não pause o vídeo aqui e vá falar lá no canal do ProChina que eles estão certos, pelo amor de Deus. O Xi Jinping, em um pronunciamento nacional, ele falou: vocês estão proibidos de contratar aula particular nos fins de semana para o seu filho aumentar a chance de passar no vestibular. Por quê? Porque ele é um adolescente, porque o seu filho é uma criança, porque igual ao Japão eles têm o preparatório para o ensino médio também. A desgraça da vida do japonês começa na 5ª série, porque aí ele já tem que se preparar para entrar num bom ensino médio. Se ele não entrar num bom ensino médio, ele já tem um atestado de pobreza pro resto da vida dele, de desrespeito pro resto da vida dele. Não que passar nesse ensino médio bom esteja resolvendo a vida do japonês também. É igual se formar em medicina hoje no Brasil, não te garante nada. Tem um monte de médico aí chorando que tá desempregado e aceitando salário de 3 mil reais por mês e não tá conseguindo. Em pronunciamento nacional, ele falou: nós não podemos ficar contratando aula particular para essas crianças no fim de semana para elas aumentarem as chances de entrar na melhor faculdade. Por quê? Porque além de alunos universitários, eles precisam ser crianças e precisam ser adolescentes. Eles têm que viver a vida, eles têm que ter hobbies, eles têm que se divertir, eles têm que interagir entre eles têm que ter vida social. Então a gente tem que proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes e deixar que, de fato, a prova da FUVEST chinesa selecione aqueles que são os melhores alunos sem um esforço descomunal.
Porque senão começa a aparecer a história daquela menina que fez 8 anos de cursinho e finalmente passou, e você fala, olha, quando você quer, você consegue. Vai ser uma bosta de médica. Porque se ela precisou de 8 anos de cursinho pra passar numa prova, ela vai precisar fazer cada um dos anos de medicina 8 vezes. Aí é 8 vezes 6, é 48 anos que ela vai ter que estudar pra sair uma boa médica. Vai sair uma topeira de uma médica, não conseguia passar no vestibular, velho. Ai, mas tem que ter vontade. Caralho, de vontade. Desculpa, fico puto. Então, o Xi Jinping, ele fala, deixa as crianças se divertir, porra. E aí, calma. Porque aqui, o menino Durante lá, ele tá falando, a China é o melhor lugar do mundo, porque olha o respeito, olha o nível, não sei o quê. Na prática, o que acontece? Todo mundo faz essa porra. Todo mundo. Então, existe uma lei que proíbe você de contratar aula particular, mas a imensa maioria das pessoas, das famílias, ainda contrata aula particular para os seus filhos. Então, essas aulas, elas continuam acontecendo. E aí, olha que interessante, isso já desmistifica várias besteiras que acreditam-se sobre a China. Primeiro, que eles vivem numa ditadura em que eles não podem ter voz e que eles são obrigados a fazer tudo sobre o olhar rígido do governo sem nenhuma flexibilidade, ou então eles desaparecem igual o Ma. O Ma não desapareceu. O Jack Ma, ele desapareceu para você que não assiste televisão chinesa. Se você assiste Market Makers, o outro lá, o inteligentinho da Bitcoin. Se você assiste esses programas, você tá cansado de escutar que na China, quando você levanta a voz, você some, porque aconteceu com o Jack Ma do Alibaba. O Jack Ma sumiu igual. Quem é outra que some? Marina Silva sumiu. Tem uma piada do Roberto Carlos, que nos Estados Unidos é Mariah Carey, que eles falam assim, congelam o Roberto Carlos e só desenterram ele, só descongelam ele no Natal. Congelam a Mariah Carey e só descongelam ela no Natal. E eles somem durante todo esse tempo. Gente, o Roberto Carlos não some, é você que não tá indo pesquisar onde ele tá. Nem é da sua conta, mas se você pagasse um detetive pra descobrir onde ele tá, você descobriria. Se você pagasse um detetive pra descobrir onde que a Mariah Carey passou todos os dias do ano dela inteiro, você descobriria. Se você ficasse seguindo a Marina em todos os perfis dela e ligando pra ela todo dia, você saberia onde ela tá. Você só fala que ela some porque você não procurou. Então, quando um cara do Market Maker diz pra você que Jack Ma sumiu, significa ninguém no Brasil se preocupa com aquele chinês e ninguém foi atrás dele pra saber o que ele tava fazendo. Mas ele tá dando um monte de palestra em universidade e participando do monte de eventos públicos. Gostei do travesseiro dela. É, então, essa coisa de que você não pode falar o que você quer e de que você não pode desobedecer ao governo porque é uma ditadura e você morre, isso daí é Coreia do Norte, não é China. Então, olha que interessante. Você, na China, isso daqui não é China, pelo amor de Deus. Você, na China, tem uma série de regras, você desobedece um monte delas e tá tudo bem. E eu falei, mas isso tem um efeito positivo. Porque as famílias, elas continuam pagando escolas particulares, porque é importantíssimo treinar a criança se ela tem chance e tem vontade de passar num exame desse para uma faculdade de renome. Só que ela tem o governo dela dizendo pra ela assim, pega leve aí. Pega leve aí, deixa a criança ser feliz, deixa a criança brincar também. Então os pais que pagam aulas particulares, eles têm consciência de que eles não podem surtar a criança. De que eles têm que deixar ela se divertir porque o presidente que ela ama e respeita. E aí você pode levantar um monte de questões filosóficas. O chinês ele ama e respeita o Xi Jinping porque a propaganda é feita igual a propaganda do Lula é feita. Ou eles amam e respeitam o Xi Jinping porque, de fato, o Xi Jinping fez a China virar o país mais poderoso do mundo em 30 anos. E a vida deles hoje está muito melhor do que jamais foi. E isso daí fica a teu critério decidir. Eu acho, sinceramente, eu acho que é uma mistura dos dois. Eu acho que é muita coisa. Quer dizer, Lula em 2012, você sabia que ele era corrupto? Sabia. Você sabia de mensalão e petrolão? Sabia. Mas a sua vida estava tão boa em 2012, porque tudo dava dinheiro, bastava você abrir uma sorveteria, uma saiteria, que você ganhava dinheiro, que você cagava e andava para a corrupção dele. O Xi Jinping, primeiro,
Ele se mete nos escândalos de disputa de poder, mas não em esquemas de corrupção. É, o, porque não precisa de corrupção, ele tem tanto poder que ele não precisa ser corrupto. O, o ponto é, a, o chinês, a vida dele tá melhorando tanto, a vida do chinês tá melhorando tanto, que ele não tem por que ficar puto. E tem um monte de leis que ele quebra, e tá tudo bem. Então, o Xi Jinping ele colocou essa lei aí meio que para aliviar do lado dele e falar: eu quero que a criança seja criança, mas se você quiser colocar o seu filho na escola particular, eu não vou me meter, eu não vou te punir por isso. Então, eu perguntei pra minha professora lá: tem gente que é punida por colocar os filhos em escola particular? Não. Ninguém. Não tem ninguém de exemplo assim, não. Mas tem alguém que mata o filho de tanto estudar? Né? Ou seja, tem famílias que colocam o filho em tanta aula particular que faz com que ele acaba se matando porque ele só estuda e ele não faz mais nada na vida? Não. E por que não? Talvez porque os pais tenham medo dessa lei aí. Então eu vou colocar meu filho fazer um monte de aula particular, mas eu não posso passar do limite porque senão começa a dar bandeira. E se acontece alguma coisa com essa criança, aí eu vou ter que me justificar pro país por que eu tava quebrando aquela lei. Ou seja, além de perder o meu filho, eu vou ser preso e vou responder por um processo criminal né, de leis aí que eu quebrei. Então quando você parte da ideia, do conceito, pro objetivo e do efeito prático da lei na sociedade e na vida das pessoas, o efeito dessa lei é positivo. É incrivelmente positivo. Então você dá chance de quem quer estudar e dos pais que querem fazer os filhos estudarem, forçarem, incentivarem eles a estudarem, mas você também protege aquele adolescente que fala: ó, não tô aguentando não, se você continuar me obrigando a fazer isso, eu vou te denunciar pro governo. Olha que interessante. Lado negativo disso, as universidades chinesas elas continuam absurdamente competitivas, o que faz com que a vida do asiático que coloca o sucesso na carreira, ou seja, o objetivo dele é se destacar na sociedade, é uma vida muito filha da puta, é uma vida muito difícil. Mas são essas pessoas que estão a fim de jogar esse jogo difícil e a fim de vencer nessa competição difícil que estão trabalhando no desenvolvimento de novas tecnologias e estão fazendo a China chegar onde está. E se manter onde está. É uma organização, cara, de tirar o chapéu. Faz muita gente sofrer. Está sendo construída em cima do sangue e do suor de muita gente. Mas é admirável ver como eles conseguem se organizar e pensar absolutamente tudo que acontece no mundo de maneira absurdamente estratégica. Né? E aí dá um pouco de pena de quem só tem acesso à mídia polarizada, porque aí o cara fica torcendo num wishful thinking que é imbecil, que não entende o que está acontecendo de verdade. E aí agora, assim, a China é preocupante. Cara, o que você vê a China fazendo na África já acende uma bandeira bastante amarela, que é: nós somos essenciais para a China hoje, mas não vamos ser mais em muito pouco tempo. E o que a gente vai fazer se a gente arrumar encrenca com esses caras um dia? Isso é importante lembrar. Agora, sim, a gente não precisa ganhar da China em tecnologia, a gente não precisa ganhar da China em industrialização, nada disso. A gente só precisa distribuir um pouquinho melhor as coisas aqui. Né? E isso a direita e a esquerda elas conseguiriam juntas. Né? Colocar pressão no ajuste correto dessa reforma tributária. Acabar com determinados incentivos fiscais, fazer com que o governo pare de pagar CDI para banco, diminuir taxa de juros. Assim, é coisa básica que se você fizer sem nenhuma briga política, você imediatamente melhora a vida de todo mundo. E isso não tá acontecendo por quê? Porque os imbecis estão aí brigando de pozoleiro. Nada de importante é discutido. Porque a gente é cegado pela polarização. Se a gente não tivesse essa polarização, talvez a gente estivesse discutindo medidas que melhorariam a nossa vida objetivamente. E uma coisinha assim, ó, já melhora pra caralho a nossa vida. Ah, e se preparem para hardware barato chinês chegando aí. Isso vai ser inevitável. A IA, ela tá criando um gap que é uma oportunidade que alguém vai ocupar.
Então se preparem para hardware barato chinês, e aí vai passar um tempo e você vai falar, nem fodendo que eu compro essas marcas aqui de memória, eu vou comprar a chinesa porque ela me socorreu na época que a IA levava todos os pentes e ninguém tava nem aí pro PC que eu precisava ter. Isso vai chegar também. Falaremos mais sobre isso em breve. Ótimo dia para vocês, grande abraço. Perdi o cursor do meu mouse.